5 minutos com Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramentado, meu doce amor e consolação, quem dera amar-te, tanto que pudesse morrer de amor por ti. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que seja eternamente bendito, limbado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que seja eternamente bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que seja eternamente bendito, louvado e adorado. Querido Jesus prisioneiro por amor abandonado e esquecido em tantos sacrários. Tu bom Jesus que continuas esperando a nossa visita e pedindo um gesto de amor da humanidade. Senhor do sacrário, aumenta em mim a fé. Senhor da misericórdia, torna-me misericordioso. Senhor da verdade, guia os meus passos pelo caminho do bem. Senhor do sacrário, faz-me amar-te sempre mais e mais. Neste versículo, Jesus faz-nos uma promessa poderosa e cheia de esperança. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Com estas palavras, Jesus revela-nos o plano divino de salvação. Um plano que não depende das nossas obras, mas sim da fé nele. A vontade de Deus é clara. Ele deseja que todos alcancem a vida eterna. Esta vida não se encontra no conhecimento humano ou no simples cumprimento de leis, mas sim no Filho Jesus, que veio ao mundo para nos oferecer este grande dom. O requisito para alcançá-la é simples, porém profundo: ver o Filho e acreditar nele. Este ver não se limita a uma observação física, mas implica reconhecer profundamente quem é Jesus e o que ele realizou por nós. Acreditar nele é aceitar o seu sacrifício, os seus ensinamentos e o seu convite para uma vida de fé. Essa fé não é apenas um ato intelectual, mas uma relação viva e transformadora com Cristo que nos leva a viver segundo os seus ensinamentos e a experimentar a sua graça e perdão diariamente. Jesus também nos oferece algo poderoso: eu o ressuscitarei no último dia. Esta promessa é a garantia da nossa esperança. A vida eterna começa aqui e agora na nossa relação com Cristo, mas culmina na ressurreição, quando seremos transformados para viver eternamente com Ele. Assim a morte já não tem poder sobre nós, porque em Cristo a vida é vitoriosa. Este versículo convida-nos a refletir sobre a nossa própria fé. Estamos realmente a contemplar o Filho. Cremos nele de coração. Em Jesus está a nossa esperança, a nossa salvação e a promessa da vida eterna. Ao aceitá-lo como o caminho, a verdade e a vida, encontramos o sentido pleno da nossa existência, que transcende a morte e permanece para sempre com Deus. Que esta promessa nos encha de esperança e nos impulsione a aproximarmos-nos ainda mais de Jesus, reconhecendo-o como nosso Salvador e confiando na sua promessa de ressurreição e vida eterna. Ao colocar nele a nossa fé, experimentamos desde já a vida eterna, que se completará na sua gloriosa ressurreição no fim dos tempos. Senhor Jesus, ofereço-te o pouco que tenho, o meu tempo, os meus talentos e os meus esforços, sabendo que nas tuas mãos tudo se multiplica.
ajuda-me a confiar na tua providência, a não temer quando os meus recursos parecem insuficientes e a recordar-me sempre que és tu quem provê com generosidade. Ensina-me a ser como aquela criança que entregou o que tinha com fé, a partilhar com os outros confiante de que no teu amor jamais nos faltará nada. Amém. Neste versículo, Jesus afirma algo essencial para a nossa vida espiritual. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Com estas palavras, Jesus mostra-nos que a nossa relação com Ele não depende apenas da nossa vontade, mas do chamamento divino da ação do Pai, que no seu amor nos atrai para Cristo. O processo de nos aproximarmos de Jesus inicia-se com a graça de Deus. Não é pelo nosso mérito nem pela nossa capacidade, mas porque o Pai, na sua infinita misericórdia, chama-nos a um encontro pessoal com Jesus. Este chamado não é algo que possamos forçar, mas um convite que, quando acolhido, transforma-nos e conduz-nos à verdadeira vida nele. Esta verdade lembra-nos que a fé, o desejo de seguir Jesus, é um dom divino. Podemos sentir por vezes que a nossa fé é frágil ou que não somos dignos de Deus. Porém, este versículo oferece-nos consolo, lembrando-nos que é o próprio Pai quem nos atrai e capacita para ir a Jesus. Tudo o que precisamos fazer é abrir o nosso coração e responder com confiança e entrega. Jesus também garante que os que respondem ao chamamento do Pai têm a promessa da ressurreição. Eu o ressuscitarei no último dia. É uma promessa de esperança e consolação. Não apenas somos chamados a aproximar-nos dele nesta vida, mas recebemos também a vida eterna, um futuro infinito junto dele, onde a morte e o sofrimento já não existirão. Este versículo desafia-nos a refletir. Estamos a permitir que Deus nos atraia para Jesus. Estamos abertos a esta graça divina que nos conduz a Cristo. Que estas palavras de Jesus nos encham de gratidão e esperança, recordando-nos que, embora a nossa fé possa parecer frágil, é Deus quem nos atrai e sustenta. Ao seguir o seu chamamento, podemos estar certos de que seremos ressuscitados no último dia e viveremos para sempre com Ele. Dá-me a fé necessária para depender sempre do teu cuidado amoroso. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus, sacramentado. Louvado e agradecido seja em todo momento o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sagrado Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Neste versículo, Jesus faz uma declaração impressionante e cheia de vida. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. João 6:57. Jesus revela-nos a união profunda com o Pai, mostrando que a sua vida está completamente ligada à vontade divina. Ao recebermos Jesus na Eucaristia, somos chamados a participar dessa união divina, alimentando-nos espiritualmente e permitindo que a sua vida nos transforme. Que estas palavras nos inspirem a aproximarmos-nos frequentemente de Jesus na Eucaristia, vivendo em comunhão profunda com Ele, para que possamos experimentar desde já a vida eterna, alimentados continuamente pela sua graça e amor. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Coração de Jesus, em ti confio. Coração de Jesus, ardente de amor, por nós, inflama o nosso coração no teu amor. Senhor, acende em mim o desejo de receber-te frequentemente na Eucaristia, para que eu seja transformado pelo teu amor e a minha vida seja testemunho da tua graça. Coração de Jesus, converte os pobres pecadores. Coração de Jesus, inflamado por nosso amor, inflama o nosso coração com o teu amor. Coração de Jesus, que eu te ame e faça com que outros te amem. Divino coração de Jesus, converte os pecadores, salva os moribundos, liberta as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tem misericórdia de nós. Doce coração de Jesus, sê o meu amor. Doce coração de Jesus, tem piedade de nós e dos nossos irmãos que andam errantes. Doce coração do meu Jesus, faz com que eu te ame cada vez mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, deposito toda a minha confiança em ti, porque temo tudo pela minha fraqueza, mas espero tudo da tua bondade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, confortado na tua agonia por um anjo, conforta-nos na nossa agonia. Sagrado coração de Jesus, eu creio no teu amor por mim. Sagrado coração de Jesus, protege as nossas famílias. Sagrado coração de Jesus, sê conhecido, sê amado, sê imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o teu reino. Sagrado coração de Jesus, eu me entrego a ti por Maria. Seja amado em toda a parte o Sagrado Coração de Jesus. Tudo por ti, Sacratíssimo Coração de Jesus. Coração Dulcíssimo de Maria, prepara-nos um caminho seguro. Doce Coração de Maria, sê a salvação da minha alma. Doce Coração de Maria, sê a minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da tua paixão. Concede-nos venerar de tal modo os mistérios do teu corpo e sangue, que experimentemos continuamente em nós os frutos da tua redenção. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar nos céus, na terra e em todo o lugar. Senhor Jesus, apresento-me diante de ti tal como sou. Peço-te perdão pelos meus pecados e arrependo-me deles pela tua bondade. Perdoa-me, Senhor. Em teu nome perdoo também a todos aqueles que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me totalmente a ti com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre convido-te a entrar na minha vida. Aceito-te como meu Senhor, meu Deus e meu Salvador.
Neste versículo, Jesus faz uma afirmação decisiva e profunda. Este é o pão que desceu do céu. Não como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. João 6:58. Com estas palavras, Jesus revela-nos o verdadeiro alimento espiritual, aquele que não apenas sacia temporariamente, mas concede vida eterna. O pão oferecido por Jesus é diferente do pão que os israelitas comeram no deserto. Embora o maná tenha alimentado fisicamente, esse sustento foi temporário, e apesar disso, eles morreram. Contudo, o pão oferecido por Jesus é o pão da vida eterna que nos une definitivamente a Ele, ultrapassando a morte e concedendo-nos a eternidade. Este pão não é apenas alimento físico, mas o próprio Cristo que se entrega a nós na Eucaristia. Ao recebermos o seu corpo e o seu sangue, não apenas somos espiritualmente alimentados, mas entramos numa profunda comunhão com Ele, acolhendo a sua vida, o seu amor e a sua graça. Este pão concede-nos uma vida que jamais se esgota, abrindo-nos a porta da ressurreição. Comer deste pão significa participar ativamente da vida de Cristo, aceitar o seu sacrifício e viver conforme a sua vontade. A promessa de Jesus viverá eternamente não é só uma esperança futura, mas uma realidade já presente em nós. Ao alimentarmos-nos do pão da vida, começamos uma nova existência marcada pela graça e pelo amor divino. Este versículo leva-nos a refletir sobre a forma como recebemos Jesus nas nossas vidas. Estamos dispostos a alimentar-nos verdadeiramente do seu corpo e da sua palavra. Ao recebermos este pão, asseguramos a participação na promessa da vida eterna, uma vida que começa desde já ao permitirmos que Cristo seja o centro da nossa existência. Que esta mensagem nos inspire a aproximarmos-nos com maior reverência da Eucaristia, recebendo o Senhor com gratidão, sabedores de que assim alimentamo-nos da verdadeira vida e asseguramos a promessa da ressurreição e vida eterna. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém.